Pessoal, boa tarde. Muito bem. Antes de nós começarmos, alguém quer tirar alguma dúvida sobre as continhas da aula passada? Algum detalhe, alguma coisa assim? Hoje a gente vai continuar essa parte mais prática, né? Uma parte realmente de aprender a calcular os limites. Eu vou fazer um monte de exemplos aqui. E importante que vocês me interrompam e perguntem qualquer passagem que vocês não entenderem, tá bem? Às vezes no final da aula o pessoal vem perguntar, mas tem coisas que seria bom a gente resolver na hora mesmo. Então, vamos lá. Eu vou começar, um aquecimento. Vamos continuar fazendo umas contas tipo as do final da última aula. Eu vou fazer esse exemplo aqui. O exemplo... O do cálculo do limite de quando x tende a zero, de 1 mais x na raiz quadrada menos 1 menos x na raiz quadrada dividido por x. Então eu vou fazer essa continha aqui. Então, em primeiro lugar, vejam que essa função aqui dentro do limite, né, ela está definida em torno do zero, né? Essa é uma condição para a gente poder trabalhar, como na aula passada, que a função da qual você toma o limite, ela está definida em torno do ponto, e não necessariamente no ponto, né? Então vocês podem ver que x igual a zero não faz parte do domínio da função, porém os pontos próximos de zero fazem, né? Também se você calcular o domínio dessa função aqui, você vai ver isso aí. E aí, aqui, eu já vou começar inclusive a escrever, organizar, né, a apresentação do meu cálculo de uma maneira um pouco diferente. Eu já vou escrever logo assim, daqui limite de x indo para zero. Eu vou manipular essa expressão para conseguir encontrar aquele cancelamento oculto, para poder remover a indeterminação aqui e descobrir o limite. Então é realmente nos moldes da aula passada. E um truque muito útil para fazer esse tipo de coisa é você multiplicar em cima e embaixo pelo que a gente chama de conjugado, tá certo? Então veja só, vamos pegar essa expressão aqui, 1 mais x na raiz menos 1 menos x na raiz, e eu vou multiplicar por 1, mas eu vou escrever 1 desse jeito aqui, 1 mais x na raiz mais 1 menos x na raiz dividido por a mesma coisa, 1 mais x na raiz mais raiz de 1 menos x. Então isso daqui é igual a 1, né? Então eu estou multiplicando por 1 a minha função, né? Bem, por isso que vale a igualdade. E aí aqui entra a fórmula que a gente anda usando bastante, né? Que é a menos b, a mais b igual a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Essa identidade tem aparecido bastante aqui, né, nas aulas. E assim, essa raiz quadrada aqui, ela vai desaparecer, né? Então isso aqui vai dar o limite de x indo a zero, de quê? De 1 mais x na raiz quadrada ao quadrado, menos 1 menos x na raiz quadrada ao quadrado, dividido por x multiplicado por essa soma aqui, né? Então é x vezes raiz de 1 mais x mais raiz de 1 menos x, né? Então, bom, usando que o quadrado da raiz quadrada é o que está dentro da raiz quadrada, isso aqui dá o limite de x indo a zero de 1 mais x menos 1 menos x. Atenção ao sinal, né? Tá certo? Por isso que eu coloquei os parênteses aqui, tá certo? E embaixo mantém, né? Você vê que embaixo eu já não tenho mais um zero, né? Se você substituir zero na expressão aqui... Ah, não, desculpa, ainda tem, porque eu não cancelei o x. Vou cancelar no próximo passo. Mas por enquanto ainda é x, 1 mais x na raiz, mais 1 menos x na raiz. Muito bem, e aqui então, a gente tem 1 mais x menos 1. Cancela 1 menos 1. E aqui tem o x menos menos x, então em cima dá 2x. Né? Então aqui fica o limite de x indo a zero de 2x, x 1 mais x
1 menos x. E aí pronto, assim eu consigo fazer o cancelamento que remove a indeterminação, né? Tá certo? Então pronto. Isso aqui está dando o limite de x indo a zero de 1 mais x na raiz mais 1 menos x na raiz dividido por 2. E esse daqui dá quanto? Bom, é só substituir o x, porque essa função é contínua no zero, né? Então aqui dá 1 mais 1, 2. Vou até colocar direto aqui. Isso aqui dá 1. Tá bem? Bom, talvez vamos abrir essa última, né? Então isso daqui nada mais é do que 1 mais 0 na raiz, mais 1 menos 0 na raiz, dividindo o 2, né? Então isso aqui é 2 sobre 2, que é 1. Ok? E, então é sempre esses truques, né, de multiplicar em cima e embaixo por alguma coisa ali para remover a indeterminação. A gente fez isso repetidamente na aula passada. Está aqui mais um exemplo. Nas notas de aula, no livro, tenho mais exemplos desse tipo de raciocínio, né? E vejam que aqui eu organizei o meu cálculo de uma maneira, digamos assim, otimista, né? Porque essas contas todas elas estão justificadas pelos teoremas da aula passada, né? Então, de certa forma, o que justifica esse cálculo é você ler ele de trás para frente, verificando que os teoremas são válidos, né? Então, vamos fazer uma perícia lógica na coisa aqui. Essa igualdade aqui, por exemplo, ela é válida. Por quê? Porque a função 1 mais x na raiz mais 1 menos x na raiz dividindo 2, essa função aqui, ela é contínua no zero, né? Você vê que o zero está no domínio dela e ela é uma função contínua no zero, porque ela é um quociente de funções contínuas, sendo que a de cima é contínua porque é constante e a de baixo é uma soma de funções contínuas, que é a raiz quadrada, né, de uma coisa contínua, tá certo? Então essa daqui ela é contínua. Contínua em x igual a zero. E, portanto, calcular o limite nada mais é do que calcular o valor da função no zero mesmo. Então essa última igualdade é justificada assim. Agora, essa penúltima aqui, ela é aquele teorema da aula passada que fala que se duas funções coincidem em um intervalo menos um ponto, então o limite das duas vai ser o mesmo quando você se aproxima desse ponto. Tinha um teorema assim, eu não me lembro o número agora, né? Mas a gente tem a função original que não está definida em x igual a zero, e a gente tem essa função após o cancelamento que sim está definida no x igual a zero, né? E elas coincidem em todos os valores menos o x igual a zero, que é o número por qual eu não posso fazer esse cancelamento aqui, né? Então aqui, essa igualdade é de um teorema da aula passada, né? Eu já não me lembro o número, eu diria que é o número 2, se eu não me engano. Não tenho certeza. Muito bem, essa igualdade aqui é realmente uma identidade, né? Não tem, eu só efetuei a continha aqui, então essa aqui não tem erro. Assim como as anteriores, né? Então daqui para cima era só uma manipulação algébrica simples, né? Não tem nenhum teorema aí por trás. Então a justificativa é essa, né? Esse último limite existe porque a função é contínua e ele é igual ao anterior dele por conta desse teorema número 2, e portanto o limite original existe e dá aquilo que eu falei aqui no final, tá vendo? Então aqui eu já estou organizando a conta meio que sabendo que ela vai dar certo, né? Na aula passada eu ainda quebrei primeiro as justificativas e no final a conclusão, né? Aqui não, eu já estou indo direto para a conclusão e deixando implícito que isso tudo está bem justificado. Mas no começo é importante que vocês consigam fazer essa perícia de igualdade em igualdade para ver se está tudo no lugar, tá bom? Então, alguma pergunta sobre esse exemplo aqui? Oi. Seu nome é Gabriel, né? Gabriel, divida sua dúvida com todo mundo, por favor, no microfone. Acho que...
Vamos lá. O que foi que você fez ali na segunda igualdade, na equação? Essa aqui, Isso. você diz da primeira linha para a Para a segunda. segunda linha, É isso? isso. Pois é, eu simplesmente multipliquei essa expressão aqui por 1. Eu multipliquei pelo número 1. Então eu estou usando a propriedade de que um número real A vezes 1 é sempre A, tá certo? Para todo número real A, né? E aí o A, no caso, é essa expressão toda aqui. E o 1, eu estou escrevendo ele dessa maneira curiosa. Eu estou escrevendo 1 como 1 mais x na raiz mais 1 menos x na raiz dividido pela mesma coisa. Esse aqui. Então é uma multiplicação por 1, só que escrito de uma maneira interessante. Ah, sim, Gabriel, seu curso, por favor. Eu sou do curso de Engenharia Mecânica. Ok, obrigado, Gabriel. Então é isso, gente. Essa questão de você fazer esse tipo de manipulação, né? De multiplicar, às vezes é chamado de multiplicar pelo conjugado, às vezes é chamado de racionalizar as coisas. Isso é para você transferir coisas do denominador para o numerador e vice-versa, para conseguir fazer o cancelamento que some com a indeterminação, tá bom? Então o esquema geral dessas contas que a gente viu até agora é esse, né? Beleza? Pois é, aí eu proponho uma pergunta aqui. Nessa hora que eu estava argumentando sobre a continuidade dessa função, eu até falei uma coisa que a gente vai ver agora, na verdade, que é que a composição de funções contínuas é contínua, tá certo? Quer dizer, a gente sabe que a raiz quadrada é contínua, que a soma de funções contínuas é contínua e que o quociente desde que o denominador não se anule, né? Mas aqui eu estou fazendo uma composição, que é a raiz de 1 menos x, por exemplo, a raiz de 1 mais x. E saber que essa composição é contínua é uma novidade da aula de hoje, tá bom? Então, vamos aqui para os teoremas de hoje. Então, beleza, então a aula de hoje, limites laterais e limite da composta, né? Na verdade, a aula de hoje ela é realmente a continuação da anterior, no sentido de que são definições e propriedades básicas de limites. A gente ainda está nessa fase introdutória, né? E o primeiro teorema de hoje, eu inverti a ordem da exposição nas notas de aula. Esse aqui é o teorema 2. O teorema 1 das notas de aula eu vou falar ainda hoje, mais tarde, tá bom? O número é só para ficar de acordo com as notas de aula mesmo. Então ele diz o seguinte, que se você tem funções f e g, tais que a imagem da f está contínua no domínio de g. Isso aqui é para que você possa fazer a composição das funções, né? A composição G bola F. E aí a hipótese do teorema é que se o limite de f existe e é igual a L, quando x tende a, e essa função G ela é contínua nesse valor aqui L, nesse limite L, então o limite da composta vai ser G aplicada no limite da função. Então, a grosso modo, esse teorema está te dizendo que se você tem uma função contínua, o limite passa para dentro dela, ou para fora dela, dependendo. Então, nesse caso, está dando assim, g de limite de f é igual ao limite de g composta com f. Certo? É uma propriedade de funções contínuas. Muito bem. E aí agora eu vou dar exemplos de uma aplicação desse teorema aí. Tá legal? Então, o meu exemplo é o seguinte. Vamos lá. Esse é um exemplo de aplicação desse teorema 2, não o teorema 2 da última aula, o teorema 2 da aula de hoje, né? Tá bom? E eu vou considerar o seguinte limite, o limite de quando x tende a 2 da função arco tangente de x ao quadrado menos 4 dividido por 3x ao quadrado menos 6x. Tá vendo? Então, esse é o meu limite da forma g composta com f, tá bom? No enunciado tem ali g e f. Então, não, reconhecendo aqui, né, que a g é a função arco tangente e f é essa função de dentro aqui, né? Então, vejo que esse limite aqui, ele é um limite.
de x indo para 2 de uma coisa da forma g de f de x, né? Como no enunciado do teorema mesmo. Então o teorema ele talvez possa ser aplicado aqui. Agora, para poder aplicar o teorema, o limite da função de dentro da f tem que existir. Isso está escrito no enunciado, né? Se o limite da f existe, não é? Então a gente tem que avaliar esse daqui. Só que avaliar esse daí é feito pelas técnicas que a gente viu na aula passada e agora há pouco, né? Então a gente começa avaliando esse daqui primeiro, né? Então vamos lá. Então o limite de x tendendo a 2 de x ao quadrado menos 4 dividido por 3x ao quadrado menos 6x é só uma questão de você fatorar o polinômio de cima e reconhecer que x quadrado menos 4 é x menos 2 multiplicado por x mais 2, mais uma vez, graças àquela identidade da diferença dos quadrados, né? Sempre ela. E embaixo a gente pode aqui isolar um x, ou melhor, um 3x, né? Você pode colocar para fora aqui um 3x, e aí fica multiplicado por x menos 2. Então foi fácil, tá vendo? É uma questão de fatorar os seus polinômios e reconhecer que tem uma raiz em comum que pode ser cortada nos dois, que é o 2, né? Que é o que dá origem à indeterminação, né? E aí, após o cancelamento, a gente tem uma função que é contínua no 2, né? Que é a função x mais 2 sobre 3x. E esse limite, então, é calculado só substituindo o valor mesmo, né? Que vai dar 2 mais 2 dividido por 3 vezes 2, né? Então, esse daqui dá um 4 sextos. Aí você pode até simplificar e escrever isso aqui como 2 terços. Beleza? Tá, então esse é o limite da função de dentro. Eu acabei de mostrar que ele existe e calculei quanto é que é. E aí o teorema pode ser aplicado. O teorema exigia isso, né? O teorema exigia que o limite da função de dentro existisse e que a função de fora fosse contínua nesse valor aqui, né? Agora, essa função de fora, que é a arco tangente, ela é contínua em todo o seu domínio. E quem que é o domínio da arco tangente? Todos os números reais, né? Então, o lembrete aqui, a gente tem a função tangente entre o menos π sobre 2 e o π sobre 2 com um gráfico dessa forma aqui, né? Então, aproveitando para falar um pouquinho sobre a arco tangente, né? A tangente é uma função assim, nesse intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, certo? E essa imagem se repete ao longo de toda a reta real. Vou chamar aqui de θ, né? E aqui então é a tangente de θ. Isso por quê? Porque no ciclo trigonométrico, você pode identificar a tangente de um arco entre menos π sobre 2, que está aqui, até π sobre 2, que está aqui. Então, dado um arco nesse pedaço aqui do círculo, a tangente desse arco, ela mede esse tamanho aqui. Então, se esse aqui é o θ, aqui está a tangente de θ. Tá bom? Isso é uma consideração que você conclui por semelhança de triângulos, tá certo? Você tem esse triângulo aqui, que tem um cateto, que é o cosseno de θ, e o outro cateto, que é o seno de θ, e a tangente, que é o seno dividido pelo cosseno, não é? E aqui é 1. A hipotenusa aqui é 1. Tá bem? Então é um argumento de semelhança de triângulos que te dá que a tangente é essa altura aí. Bom, aqui vale 1 também, né? Enfim, isso aqui é mais uma revisãozinha. E aí o fato é que a imagem da função tangente é toda a reta real. Tá certo? Quer dizer, o que eu quero mostrar com essa figura aqui é isso. Que a imagem da função tangente é todos os números reais, né? A tangente ela fica arbitrariamente grande e arbitrariamente pequena, certo? Aqui tem um sinal negativo, aqui um sinal positivo. E, portanto, a arco tangente, que tem como domínio a imagem da tangente, ela é definida em todos os números reais, tá certo? Isso quer dizer que o domínio
da arco tangente é todos os números reais. E nós fizemos aquela convenção de adotar o contradomínio da arco tangente como um intervalo aberto menos π sobre 2, π sobre 2. Então a arco tangente vai pegar aqui era um sinal de menos, né? Um número real qualquer e vai te dar o arco que te dá como tangente esse número qualquer, tá legal? Então a função arco tangente ela está definida em todos os números reais e ela chega no intervalo aberto de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então aqui um pequeno lembrete sobre quem que é essa função, né? Beleza? Não vou fazer o gráfico da inversa. O gráfico da inversa é o reflexo desse, né? Que vai ser uma curva fazendo assim, né? Mas isso não importa agora. E o fato é que a função arco tangente ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Ela é contínua, tá certo? Então o teorema se aplica. Né? Em particular, ela vai ser contínua no 2/3, e aí eu tenho todas as condições que o teorema exige para que me dê a conclusão. Né? Então a conclusão é que o limite de x tendendo a 2 da função arco tangente de x ao quadrado menos 4, 3x quadrado menos 6x, graças ao teorema 2 das notas de aula, é igual ao arco tangente do limite de x tendendo a 2 de x quadrado menos 4, 3x quadrado menos 6x. E esse aqui eu já calculei, então isso daqui dá igual ao arco tangente de 2/3. Pronto. Qual que é a expressão decimal desse número? Não vem ao caso, deixa ele assim mesmo. É o valor da arco tangente no 2/3. Para hoje tá bom. Se você precisar de uma expressão aqui, aí você pode usar uma calculadora, por exemplo. Né? Pelo que eu me recordo, 2/3 não é um valor especialmente conhecido da arco tangente, não. Né? Alguns são, né? Às vezes aparece. Mas, então esse aqui fica assim mesmo. Arco tangente de 2/3. E pronto. Então é assim que a gente aplica esse teorema da continuidade aí para calcular limites, né? Tá claro? Perguntas? Não, é claro que eu escolhi esse exemplo para lembrar da função arco tangente, né? Ela vai acompanhar bastante a gente no curso todo, então é bom ir familiarizando com ela, né? Tem um outro até mais simples, vai ser um envolvendo a exponencial agora, quer ver? Então, mais um exemplo. Esse aqui eu já vou compactar mais a minha apresentação, né? Esse daqui, ó, o limite de quando x vai para 1 da exponencial de x ao quadrado menos x. Né? E esse aqui é mais fácil, por quê? Porque a função de dentro, né, então quem que é f e quem que é g? Então no meu teorema 2, a gente reconhece aqui f, vamos chamar de u, como sendo e elevado a u, e g, então onde aqui o u é igual a um certo g de x, e g de x é igual a x quadrado menos x. Então é um limite de uma composição de uma exponencial com um polinômio. Não é? O limite do polinômio é óbvio, porque o polinômio é contínuo na reta toda. Né? Então, nesse caso aqui, o limite de dentro, ele existe e é igual a 0, né, que é 1 menos 1, e o limite daqui vai dar, então, e elevado a 0. Tá certo? Então, eu vou compactar o cálculo aqui e já escrever assim. Isso aqui vai ser e elevado ao limite de x indo para 1 de x ao quadrado menos x, e isso daqui nada mais é do que e elevado a 0. E e elevado a 0, ao contrário da arco tangente de 2/3, é sim um valor conhecido da exponencial, que é 1, né? Tá bom? Então esse aqui a gente substitui no final aqui, pelo valor que a gente sabe qual que é, né? E01. Beleza? Então, quando tem uma composição de funções envolvida ali, você pode
tem que fazer a análise, né? É importante que o limite da função de dentro exista. Hoje eu vou mostrar um exemplo em que o limite da função de dentro já não é tão simples assim, e aí o teorema não vai te dar a resposta, tá bom? Mas se tiver as duas condições satisfeitas, você pode aplicar o teorema, né? Tudo bem? Tá. Então agora eu já vou fazer uma coisa, dar um passo a mais, né? Agora eu vou fazer um cálculo de limites por troca de variáveis. É uma coisa um pouco mais sofisticada já, mas que é também garantida pelo teorema. Mas vamos ver aqui. Vou fazer um já de dificuldade média, eu diria, né? Esse próximo agora. Mais um. Um limite de x indo para 1 da função 3 menos x ao cubo a quarta menos 16 dividido por x ao cubo menos 1. Esse é um exemplo das notas de aula. Eu quis abrir ele aqui porque ele é mais sofisticado, né? Então, o que faz aqui, né? O que a gente viu como faz até agora é você multiplicar isso aqui por conjugados, coisas assim, né? Mas olha só, eu vou fazer aqui uma troca de variável. Uma troca de variável. Que troca de variável vai ser essa? Bom, eu tenho uma coisa elevada à quarta aqui eu tenho esse 2 à quarta, né? Então, se a gente chamar o que está dentro dessa potência quarta de uma outra letra, será que a gente não consegue desenrolar essa conta baseado, né, nessa outra letra como variável, né? E o que eu estou falando aqui é o seguinte, você pode definir u como sendo 3 menos x ao cubo. De modo que o x ao cubo, né, ele é igual a 3 menos u, né? 3 menos u. Então veja que as expressões em x que apareciam na função original, elas podem, todas elas, serem trocadas por expressões em u. Não é? Então eu vou escrever, graças a essa troca de coordenada aqui, eu escrevo o seguinte, isso aqui é o limite de 3 menos x cubo à quarta. 3 menos x cubo é u, então aqui, u à quarta, né? Menos 16. E embaixo, a gente tem o x cubo. O x cubo é 3 menos u. 3 menos u. Menos 1. E aí o que tem que tomar cuidado aqui é o seguinte, e o x tendendo a 1, como é que fica? Porque veja bem, isso aqui é uma expressão em u. Então esse limite é quando u tende a alguma coisa. Então quando você faz a troca de variável, você tem que entender para onde é que vai o limite junto, né? Quer dizer, o limite para onde x está tendendo, né? E aí nesse caso, quando x tende a 1, a gente verifica que o u, ele tende a quanto? Está aqui, né? U é uma função contínua de x, né? Então é só substituir aqui, ó. Quando x vai para 1, 3 menos x cubo vai para 3 menos 1, que é 2, então o u vai para 2, né? Tá certo? Vai para 2. Ou seja, aqui no limite você vai fazer u tendendo a 2. E aí a gente tem uma expressão bem formada, né? Você tem uma expressão em u e o u está tendendo para algum lugar. E a gente calcula quanto que vai dar isso daí. E a partir daqui, dá tudo certo pelos métodos que a gente já viu, né? Então, é uma questão de fatorar o polinômio de cima. Aqui é u indo para 2. Em cima é, então, u quadrado menos 4. U quadrado mais 4. Não é? Esse quarto aqui é o quê? U quadrado ao quadrado, né? Então, isso aqui é um quadrado, né? U quadrado. E embaixo a gente tem 2 menos u. 2 menos u. E bom, u quadrado menos 4 é
se fatora também como u menos 2, u mais 2, né? Então, isso aqui está dando o limite de u vai para 2, de u menos 2, u mais 2, u quadrado mais 4, dividido por 2 menos u. Bom, então aqui eu tenho u menos 2 e aqui eu tenho menos u menos 2. Cuidado com o sinal, não é? De repente é até melhor reescrever isso aqui como menos u menos 2. Não é? Então, quando eu cancelo o u menos 2 com o menos 2, fica esse menos 1 embaixo, aqui no denominador. E, portanto, isso aqui é igual ao limite de u indo para 2 de menos a expressão que eu tinha em cima, né? U mais 2, u quadrado mais 4, que me dá o valor final aqui. Então, que é 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8. Então, isso aqui dá menos 32, né? Menos 32. Um número inteiro. Certo? Então, assim, uma vez que trocou de variável, a conta é que nem as que a gente andou fazendo aí, né? A novidade está aqui logo nesse primeiro bloco aqui, né? Da primeira linha para essa segunda, passando por essa troca de variável. Tá bom? Então, nessa hora é bom talvez fazer um diagrama para entender o que está acontecendo, né? A gente tem a variável x aqui variando no domínio dessa função, né? Tá bom? E a gente faz a troca de variável aqui e transforma em u, né? Pela fórmula u igual 3 menos x cubo, né? E aí eu tinha uma função f de x, né, da variável x, chegando aqui nos números reais, tá certo? Mas uma vez que eu sei escrever u em função de x, e eu sei também escrever pelo menos o x cubo em função de u, não é? Eu consigo escrever uma fórmula para a função em termos de u, né? Então é uma questão de composição de funções aqui, tá certo? E, bom, a questão de trocar o limite é o seguinte, né? Aqui na variável x, o x estava indo para 1, não é? 1. Então a gente estava indo para esse número aqui, né? Agora, na hora que troca de variável, esse 1 aqui vem parar no 2, né? 2, e tender a 1 aqui, por continuidade, corresponde a tender a 2 aqui, né? Tender a 2, tá certo? Então, quando eu reescrevo a minha função como uma função de u e não mais de x, é importante trocar junto esse ponto para onde o limite está indo, tá bom? E essa acho que é a técnica mais sofisticada dessas primeiras, né? Depois a gente vai ver uns limites mais complicados também, mas desses primeiros acho que aqui é o... Então, alguma dúvida? Bom, a dúvida que vocês têm que ter é a seguinte: como é que eu vou ter uma ideia desse tipo, né? Bom, pois é, lendo e praticando. Esse que é o... Você não tira essas coisas do nada, né? Você tem que ir fazendo os exercícios, usando essas coisas, vendo no livro os exemplos resolvidos, nas notas de aula, e aí aos poucos você vai se acostumando a aplicar essas técnicas, tá certo? Eu trouxe um aqui difícil, né? Um mais difícil. Vamos ver. Ele está aqui. Então, esse daqui, ó, mais um exemplo, então. É um limite do x indo para 0 da função 1 mais x na raiz quadrada menos 1 dividido por 1 mais x na raiz cúbica menos 1. Então tem uma raiz quadrada em cima e uma raiz cúbica embaixo. E aí, né? Como é que a gente vai fazer? Então o objetivo aqui é você introduzir uma nova variável na qual essa expressão se torne essas expressões que a gente já lidou antes, que a gente consiga fazer o cancelamento necessário aí, né? Tá certo?
Quer dizer, a gente tem que dominar esse zero sobre zero aí, né? E aí a gente viu algumas maneiras, mas aparentemente nenhuma delas se aplica a essa situação aqui. Mas aí você introduz uma nova variável, né? E a minha nova variável é a seguinte, eu vou chamar 1 mais x de u à sexta. Tá vendo? Então naquele caso eu coloquei lá u era 3 menos x cubo. Aqui eu estou falando assim, u mais x, isso que está dentro da raiz quadrada e dentro da raiz cúbica, eu vou falar que é u à sexta. Por quê? Bom, por causa do seguinte, né? Bom, o limite, aqui a gente vai ter que ajustar u tendendo para algum lugar, né? Aqui embaixo, então, espere um pouquinho. Aqui a gente vai ter u à sexta, que é 1 mais x, elevado a meio, que é a raiz quadrada, né? Tá certo? Menos 1. E embaixo a gente tem o u à sexta elevado a 1/3. Menos 1 também. Então a escolha do 6 tem a ver com isso, tá vendo? Tem a ver que quando eu multiplico o 6 pelo meio e o 6 pelo 1/3, a gente vai ter expoentes inteiros e isso aí vai virar um quociente de polinômios e quocientes de polinômios. Bom, sabendo fatorar eles, a gente se vira, né? E nesse caso a gente sabe fatorar sim. Então é isso que faz a escolha do u à sexta, né? E aí, bom, quando o x tende a 0, a gente vê então que o u vai tender a 1, né? U tendendo a 1, tá bom? Graças a essa troca aqui. E aí daqui em diante é um exercício como os anteriores, né? A gente tem então isso aqui como o limite de u tendendo a 1, u 6 meio, né? U cubo menos 1, e aqui é 6 1/3, u quadrado menos 1. Tá bom? E esses polinômios, eles têm raízes comuns, né? Você vê que o 1 é raiz do denominador e do numerador ao mesmo tempo. Então, dá para cancelar esse u menos 1. Só que aí você tem que fatorar o polinômio cúbico. Então, eu vou me aproveitar dessa oportunidade para lembrar vocês como que vocês dividem polinômios uns pelos outros, para poder obter a expressão correta aqui em cima. Então, essa expressão ela é um pouquinho simples demais, talvez, e com um pouco de experiência você poderia fazer direto aqui, mas eu quero lembrar como que você divide polinômios para chegar no que a gente quer aqui, né? O que a gente quer aqui? A gente quer fazer u indo para 1, fatorar a raiz 1, né? U menos 1, multiplicado por alguma coisa que eu vou descobrir aqui, tá certo? Para poder cortar com o u menos 1 de baixo, né? U menos 1 embaixo, u mais 1. Então esse aqui vai cancelar e vai sumir a indeterminação. Mas vamos então analisar o que está acontecendo aqui, né? Que polinômio que vai entrar aqui. Tá? Então isso aqui é uma diferença de cubos. A diferença de cubos, na aula passada, né? Eu mostrei uma fórmula para a diferença dos cubos. Aí você pode usar essa fórmula aqui. Mas vamos lembrar como é que divide os polinômios para poder... Isso vai ser útil no resto do semestre. Então, eu acho que vale lembrar aqui como é que faz. Então, divisão de polinômios. Opa. Aqui. Divisão de... A boa notícia é que dividir polinômio é igualzinho dividir número inteiro, tá certo? É a mesma coisa. Pelo menos, talvez vocês conheçam métodos mais rápidos, talvez, mas enfim, o que está por trás de todos é sempre essa mesma conta, né? Eu estou pegando o polinômio u ao cubo menos 1 e dividindo ele pelo polinômio u menos 1. Né? Então, como que você faz? Você tem que multiplicar esse polinômio por alguma coisa para matar esse cubo aqui, né? Então aqui você multiplica por u ao quadrado. Quando você multiplica por u ao quadrado, isso aqui vai dar u cubo menos u ao quadrado. E esse aqui é o que a gente subtrai aqui, né? Então aqui vai cancelar o cubo, que é a razão para que eu escolher esse quadrado aqui. E eu fico com menos u quadrado menos 1, né? Então aqui fica u quadrado menos 1. E repete o processo. Então aqui vai ser u, de modo que aqui eu vá subtrair u quadrado menos u, para cancelar o u quadrado. Então eu fico com u menos 1. E a u menos 1 é igualzinho, então aqui é multiplicar por 1, né? 1. Pronto. De modo que aqui você vai subtrair u menos 1 e deu 0.
Então é como você dividir números inteiros mesmo, só que são polinômios, tá bom? E aí existem outras maneiras de organizar essa conta, mas vamos primeiro lembrar dessa aqui, né? Tá vendo? Por que o resto deu zero? É porque o U menos o 1 é a raiz do polinômio original. Então eu já sabia que o polinômio U menos 1 divide perfeitamente o polinômio U cubo menos 1. Se aqui você botasse um U menos 2, por exemplo, aí aqui você teria um resto, tá bom? Então, assim como na divisão de inteiros, a divisão de polinômios pode ou não ter um resto. Nesse caso, a divisão deu redonda, digamos assim. E aí, graças então a essa conta, eu descubro que aqui... Então, o que significa isso, né? Significa que U menos 1 vezes U quadrado mais 1 mais 1 é igual a U ao cubo menos 1. Né? É isso que significa. Então, aqui vai ter U quadrado mais U mais 1. E me parece que acabou a conta, né? Porque é só substituir, então, 3 meios, né? 3 meios. Tá aí um exemplo mais difícil, né? Então, a dificuldade aqui, em primeiro lugar, era... Bom, entender que essa substituição te leva para o caminho correto, né? Quando você trabalha com troca de variáveis, a coisa mais normal é você tentar uma troca de variável que não dá em nada. Aí você tenta uma e não dá certo, aí você tenta outra. Então, encontrar a troca de variáveis apropriada é uma questão de prática mesmo. É difícil dizer de onde saiu isso, né? É uma coisa de ir mexendo. Então agora é uma boa hora para alguém perguntar alguma coisa. Pode ser sobre a divisão de polinômios ou talvez sobre a troca de variáveis. Aqui, o que vocês acham? Tudo bem? Eu considero esse exemplo mais difícil, assim, né? Um exemplo mais... Tudo bem? Mais ou menos, né? Oi. Pergunta pra gente aqui. Acho que... Já vou... Tá, muito alto. Eu sou Lilian, do curso de Engenharia de Bioprocessos, e eu queria saber, se sobrasse o resto, como eu prosseguiria com a questão? Uhum. Tá, obrigado. Olha, se sobrasse um resto, o que você sabe aqui é o seguinte, então a gente está fazendo uma continha dessa forma, né? Assim, Px dividido por Qx igual, tem que dar um nome aqui, sei lá, Fx que seja, Fx. E aí digamos que chegou aqui e apareceu um Rzinho de x não nulo, né? Tá bom? Então a conclusão que você tira aqui é que o P de x ele é igual a Q de x vezes F de x mais R de x. Aqui é a fórmula da divisão com o resto, possivelmente não nulo. E aí, se esse resto tivesse aqui no numerador, a gente ia ter que se preocupar com o limite dele, né? Então, a expressão ia ser assim, né? Ia ser Px que... Não, Px é o original, né? Então, P sobre alguma coisa aqui é igual a Qx Fx mais Rx, né? E aqui embaixo a gente tem, no caso, o Q de x, né? Então aqui embaixo já estava dessa forma, né? Qx vezes, sei lá, G de x. E aqui G de x. Então aí ia ter um problema aqui, que é o seguinte, a gente ia ter essa primeira parte, que você ia ter o cancelamento, né? Do Q com o Q. Mas a gente ia ter uma segunda parte aqui do Qx Gx aqui, né? Então, você teria o limite de uma soma.
sendo que a primeira parcela, o limite existiria, digamos assim, né? Digamos que aqui f e g já não tem mais nenhum zero em comum, né? Já não cai numa nova indeterminação, como aconteceu aqui, né? Aqui, quando eu cancelei, já não tinha mais indeterminação nenhuma, já estava pronto para substituir o valor. Só que aí, se tivesse um resto, você ia ter que considerar essa segunda parcela aqui, o limite dela, né? Sabendo que o Q de x se anula no limite, né? Então aqui a gente teria, entre aspas, né, uma coisa da forma r de x sobre g de x com um zero aqui embaixo, né? E isso daqui a gente ainda não viu. A resposta é essa. Se você não remove a indeterminação do teu quociente, às vezes você consegue jogar ela para um outro lugar, né? Então você vê, eu removi nessa primeira parcela, mas na segunda parcela talvez ainda ficasse uma indeterminação, né? E aí ia depender do R e do G aqui, para a gente saber se a gente ia conseguir cancelar mais alguma coisa ou não. No caso de não cancelar mais nada, a gente vai ver como é que lida com isso nos limites infinitos, semana que vem. Então, se você sumiu com 0 sobre 0, então 0 sobre 0 não deu mais, mas de repente deu um 2 sobre 0, deu um 5 sobre 0, deu um menos 3 sobre 0. Esses aí a gente vai ver semana que vem, que são limites infinitos. E aí ainda vai ter essa solução, né? Então, em abstrato é isso, né? Agora, em exemplos concretos, a gente tem que ter que escolher algum aí para mexer. Mas em geral é isso que acontece, né? Em geral é assim mesmo. Tá legal. Mais perguntas? Bom, então bora, né? Agora, esse foi o 5. Então vamos voltar aqui para os teoremas. Esse foi o teorema o primeiro da aula, que é o de número 2 das notas de aula, né? Ali. Agora, dele, você pode concluir o seguinte, você pode concluir esse teorema aqui. O teorema que diz que se você tem duas funções contínuas, f e g, então a composta das duas vai ser contínua também, né? Composição de funções contínuas é contínua, é isso que esse teorema afirma. E aí surgem alguns exercícios, alguns problemas de você falar assim, diga onde uma certa função é contínua, né? E aí tem um que eu quero abrir as contas aqui, está nas notas de aula também. No fundo são exercícios de calcular o domínio, tá bom? Vamos ver esse aqui. Então eu vou aplicar agora o meu teorema 3. Então, agora um exemplo do teorema 3. A pergunta é a seguinte, eu te dou a função f de x igual o logaritmo natural de 1 mais seno de x. E a pergunta é, onde que essa função é contínua? Quer dizer, qual que é o domínio de continuidade dessa função, né? É contínua. É contínua em quais números reais, né? Então, o raciocínio aqui é o seguinte. A função Ln, ela é contínua no seu domínio. Ela é contínua em o domínio dela, e o domínio do Ln é a semirreta 0 mais infinito, né? São todos os números positivos. Esse é o domínio do logaritmo natural. Bom, ok. A função 1 mais seno, ela é contínua também no seu domínio. É contínua. E quem que é o domínio dela?
Ó, toda reta real, né? O seno é uma função definida para todos os números reais e 1 mais seno também, né? Então, ok. Então isso daqui é uma composição de funções contínuas, né? E vai ser contínua. O detalhe aqui é que o domínio da composta não é toda a reta real, né? Por quê? Porque você tem que pegar somente os x, tais que 1 mais seno de x é positivo, não é? Então nesse caso, a gente vai ter... Eu afirmo aqui que f de x é contínua no seu domínio. E o domínio, então vira um problema de calcular o domínio, né? O domínio é quem? Os reais que fazem com que 1 mais seno de x seja positivo. Tá certo? Bom, agora 1 mais seno de x, né? É positivo, é equivalente ao quê? Bom, você pode escrever assim, né? Menos 1 maior que menos seno, ou melhor, que seno de x, né? Não. É 1 maior do que menos seno de x. Ah, sim. Então você troca... vamos... Deixa eu talvez abrir aqui. Vamos fazer passo a passo, né? Não, eu vou fazer assim. Eu vou simplesmente somar menos 1 dos dois lados da desigualdade. Assim, trabalhar com desigualdades, você tem que prestar atenção na hora que você multiplica coisas dos dois lados delas. Porque se você multiplicar um número negativo, a desigualdade troca, né? Agora, somar coisa dos dois lados não tem erro, não. Você soma e a desigualdade se mantém, né? Então, vamos argumentar assim. Seno de x maior que menos 1. Pode ser? Agora, veja bem, lembrem-se, né? Lembretezinho. É que o seno de x sempre está entre menos 1 e 1, né? Não é verdade? Isso é uma propriedade do seno. Isso aqui é para todo x pertencente a R. Então, você dizer que o seno de x é maior do que menos 1 equivale a você dizer que o seno de x é diferente de menos 1. Porque está sempre entre menos 1 e 1. Não é? Então, se não valer menos 1, vai ser maior do que menos 1. Então, basta, né? Logo, seno de x é maior que menos 1 é equivalente ao seno de x ser diferente de menos 1. E aí vem o conhecimento das funções trigonométricas, porque a gente sabe exatamente quando que o seno vale menos 1. Onde que é? Aqui ele, né? O ciclo trigonométrico, um pouco espremido aqui, que é o 1. Então tá aqui os tetas que te dão seno igual a menos 1. E bom, quem são eles? Tem o menos π sobre 2, não é? Se você andar menos π sobre 2 a partir do zero. Quem mais? Você pode andar também π sobre 2, 3 π sobre 2. Quem mais? Então tem que tomar cuidado para não errar aqui os, né? Então, tipo assim, 5π sobre 2, né? Será que o 5π sobre 2 está onde? Bom, é só pensar um pouquinho, né? 5π sobre 2 é, bom, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, 5π sobre 2. Caiu aqui em cima, tá vendo? Então, 5π sobre 2 faz o seno valer 1. Né? E é assim que você pensa sobre isso. Então, aqui vai ter o 7π sobre 2 e assim por diante. Assim como para cá,
você vai ter quem? Bom, você vê que vai de 4 em 4, né? Na verdade, 3, 7, 3 menos 1, 3 menos 4 dá menos 1, né? Então aqui você vai ter o menos 5 π sobre 2 e assim por diante. Todos esses valores de θ, quer dizer, do x no caso, né? É que aqui então a gente tem que chamar de u e v aqui para não confundir. E o x é o que é o arco, né? Então são exatamente esses valores que te dão o seno igual a menos 1, tá bom? E portanto, o seno de x é diferente de menos 1, C e somente C, o x é diferente de 4k mais 3 π sobre 2. Tá bom? É isso. Aqui está a forma geral, né? Beleza? Então, tipo assim, aqui K é quem, né? K é os inteiros, né? K pertencente aos inteiros. Então, para K igual a 0, a gente está falando do 3π sobre 2. Para K igual a 1, a gente está falando do 7π sobre 2. Para K igual a menos 1, a gente está falando do menos π sobre 2 e assim por diante. Então, eu escrevo todos esses valores numa fórmula só, deixando um K variando nos números inteiros aqui. Tá bom? E aí o domínio, quem que é o domínio, né? Então o domínio são os reais menos esses pontos aí, né? Conclusão, que o domínio de f é os reais, com exceção desses pontos aí. Os 4k mais 3 sobre 2π, onde o k varia nos inteiros. Se você não se sente muito confortável de escrever uma expressão fechada aqui, você poderia realmente fazer a listinha, né? E aí não se esqueça de colocar as reticências para deixar claro que você está falando de infinitos pontos, né? Desde que você escreva um número, uma quantidade suficiente de pontos que te permita reconhecer o padrão, já está bom. Se você colocar na forma fechada, melhor, né? Mas deixando claro que são infinitos valores de x que dão o seno de x igual a menos 1, e que são esses aí, já está legal também, né? Mas aí se você obter uma fórmula fechada, fica melhor ainda. Tá certo? E aí a gente conclui então que essa função é contínua na reta toda, menos esses infinitos pontos aí, que estão espaçados de 2π em 2π, né? Tá bom? É isso aí. Então, alguma pergunta? No fundo é um problema de calcular o domínio e lembrar que essas funções que estão sendo compostas aí, elas são contínuas em todo o seu domínio, né? É só isso. Tá legal. Então, alguma pergunta? Bom, então a gente vai agora considerar a seguinte questão. A questão de quando que um limite não existe, né? Então até agora eu fui capaz de calcular uma série de limites, né? Mas não é sempre que o limite de uma função existe. Quer dizer, dependendo de como que é a função e para onde você faz o x tender, o limite pode não existir, tá certo? E traduzindo isso para continuidade, o que a gente tem que pensar aqui, então, é quando que uma função deixa de ser contínua, né? Que tipo de característica faz com que uma função não seja contínua, tá certo? Então, eu vou escrever aqui o que acontece quando a gente nega a definição, tá certo? Então, lembrem-se que a definição de limite é a seguinte: a gente diz que um limite de x tendendo a A de f de x é igual a L, por definição, né? Definição, se e somente se, para todo epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tais que, quando o x está delta próximo de A, o f de x está epsilon próximo de L, né? Então essa é a definição de limite que a gente discutiu na aula passada. Vamos negar ela
para entender o que significa então quando isso aqui não ocorre, né? Quando que o limite de f com x tende a não é igual a L, tá certo? E não é só quando ele é igual a alguma outra coisa, pode simplesmente não existir esse limite. Então, negando essa sentença da lógica aqui, fica assim, a negação, né? A negação é assim, bom, se para todo epsilon existe um delta tal que acontece isso, negar quer dizer que existe um epsilon zero maior do que zero, tal que para qualquer delta maior que zero que eu pegar, vai existir um x no domínio da minha função que está delta próximo do azinho e tal que o valor da função nesse x fica espaçado do L, tá certo? Maior ou igual que o epsilon zero. Então, a negação da definição de limite é essa daqui, certo? Então, ó, limite diz que f assume somente valores epsilon próximos de L, desde que o x assuma valores delta próximos do A. Negar isso quer dizer o quê? Quer dizer que não interessa o quão perto de A você pegar o teu x, tá certo? Sempre vai ter algum x lá, cujo valor da função fica separado do L, tá legal? Num gráfico, o que a gente teria aqui seria o seguinte, aqui a reta y igual a L, aqui a reta x igual a A. E o que eu estou falando nessa negação é que existe um epsilon zero, de modo que aqui você tem L mais epsilon zero e aqui você tem L menos epsilon zero, de modo que não interessa o quão fininha eu pegar essa caixa aqui, tá certo? Para todo delta, sempre vai ter algum x aqui que o valor da função cai para fora da caixa, né? Tá certo? Então vai ter sempre algum x que vai dar aqui, né? Por exemplo, f de x. O gráfico da função pode até estar em uma parte aqui dentro, tá certo? Mas sempre vai ter alguém saindo para fora. Então a negação da definição de limite é essa. Isso significa então que, cuidado que é para todo delta, né? Então não adianta o quanto você espremer essa caixinha aqui que vai sempre ter alguém para fora. E bom, a situação mais simples em que isso acontece é quando a tua função tem uma descontinuidade que a gente chama de tipo salto, tá certo? Então o caso mais simples, essa figura aqui, né, ficou um pouco genérica, mas o caso mais simples são os saltos, né? Saltos, que são descontinuidades desse tipo aqui. Uma função cujo gráfico, vou até fazendo um sistema de eixos aqui, de repente o teu gráfico ele até é bonitinho, ele até é lisinho assim, mas aí chega uma hora que ele salta. E ele pode até ser bonitinho para um lado e bonitinho para o outro, tá certo? Mas tem esse momento em que você tem um salto, tá certo? Esse é o caso mais simples de descontinuidade de uma função, tá bom? Então nesse caso aqui, se isso daqui é azinho e se essa curva que eu desenhei é y igual a f de x, você vê que acontece a negação da definição de limite, né? Tá certo? Quer dizer, você pode pegar aqui uma faixa desse tipo aqui, assim, tá certo? De modo que não interessa o quanto você pegar estreitinha essa faixa vertical, sempre vai ter valores da função fora da caixinha, tá certo? Então uma situação é essa daqui, né? Pois é, aí assim, apesar disso aí ser um caso em que o limite não existe e que, portanto, a função é descontínua nesse azinho aqui, isso não é das situações mais dramáticas não, tá certo? Isso é uma situação meio tranquila e a gente dá um nome para o que está acontecendo aqui, tá certo? E esse nome passa pelo conceito de limites laterais, tá bom? Então, vamos ver aqui.
O que é a definição de limite lateral? Então são dois tipos de limite lateral, os limites à esquerda e os limites à direita. Pensando nessa figurinha em que não tem um limite bem definido, mas que parece ter como se fossem dois limites bem definidos, né? Um que você chega vindo por um lado e outro que você chega vindo pelo outro. Então a definição de limite à esquerda é essa daqui. A gente diz que o limite à esquerda da função f de x, quando x tende a p, a notação é assim, p com um menos, tá vendo? P menos. Você pronuncia falando x tende a p pela esquerda, tá certo? Ou por valores inferiores a p. É esquerda e direita na reta real, né? Tá bom? E a definição é muito parecida, ó, para todo epsilon existe delta, tá aqui? Só que aqui você vê que não é x menos p menor que delta. É x entre p menos delta e p. Tá vendo? Não tem o lado direito, que vai do p até o p mais delta, tá vendo? É só entre p menos delta e p. E o restante da definição é igual. Tá bom? Então esse é o limite à esquerda, quando você se aproxima do p, ou do meu azinho no caso, só por valores menores do que ele, tá bom? E, bom, do mesmo jeito, você também pode chegar perto por valores superiores, né, à direita. Então você pode ter os limites à direita também, que é quando você se aproxima do azinho, ou do p no caso, por valores maiores do que ele, não é? Então, as definições são essas. Na minha figura, eu desenhei aqui, então, uma função que, vamos dar uns nomes aqui só para ficar, vamos chamar isso aqui de L1 e vamos chamar isso aqui de L2. Então, do jeito que eu desenhei aqui, eu tenho o limite de f de x, e quando x tende a azinho pela esquerda, igual a L1, e o limite de quando x tende a azinho pela direita, de f de x igual a um certo L2, né, como na figura. Então, um exemplo em abstrato está aqui. Né. Então, quer dizer, se a tua função dá um salto, ela não é contínua, o limite não existe, mas a gente ainda dá um nome para isso, tá certo? A gente ainda reconhece ali que tem dá para dizer alguma coisa sobre o que está acontecendo, né? E um exemplo importante que vem aqui é o seguinte. É essa função aqui, a função de Heaviside. A gente ainda não tinha tido a oportunidade de falar sobre ela. Ela é definida da seguinte maneira, ela é por duas sentenças, tá vendo? Então, na hora de falar de limites laterais, aparecem bastante essas funções. São funções que são definidas por fórmulas diferentes em partes diferentes do seu domínio. Então, o domínio aqui é toda a reta real. Mas você define a função como sendo 0 se o t é menor ou igual que 0. E 1 se o t é maior que 0. Então, nessa figura aqui, a bolinha branca significa que no 0 a função vale 0, tá certo? De acordo com essa fórmula aqui. É possível que em algum outro lugar vai chamar a função de Heaviside aquela que no 0 vale 1 também. Aí, bom, tudo bem, é uma adaptação tranquila. Essa função, apesar de ser aparentemente ridícula, né? Uma função com dois valores só, ela é muito importante em aplicações na elétrica. Essa função modela como se fosse uma chave liga e desliga, tá certo? Que estava desligada até o instante t igual a 0 e de repente passou a estar ligada. É um botão que liga e desliga. Então ela modela esse tipo de coisa e apesar de meio esquisita, ela é bastante útil em aplicações. E muito bem. Eu vou usar ela então para ilustrar essa questão dos limites laterais, né? Então, se você tem a função h de t, que é a função de Heaviside, que vale 0 ou 1, para o t menor ou igual que 0 ou para o t maior que 0, a gente calcula o limite de h de t quando t vai a 0, né, que é onde está acontecendo o salto, a 0 pela esquerda, isso aqui vai dar quanto? Bom, então veja que nessa consideração aqui só importa os valores da função antes do 0, à esquerda do 0. Os à direita não interessa, né? Então, para valores de t menores do que 0, a função h de t ela vale 0. Então isso daqui é o limite de t indo para 0 menos da função 0, que é a expressão dessa função
onde eu estou olhando para ela, né? E isso aqui dá zero. E, da mesma maneira, né? Se você faz assim, t indo para zero pela direita, de h de t, isso aqui é o limite de t indo a zero pela direita da função constante igual a 1, que dá 1. Então, como um primeiro exemplo concreto, um pouco simples demais, talvez, mas a gente tem esse aí. E essas funções não devem ser desprezadas, não. Quer dizer, elas podem parecer artificiais no cálculo 1, né? As nossas funções todas têm uma fórmula só, né? Elas são... Mas existem boas razões para a gente falar dessas funções já no cálculo 1, já. E você pode pensar no seguinte, a gente aqui está falando de limites de uma função quando a variável dela vai para algum lugar. Bom, se vocês estudarem mais matemática, em algum momento vocês vão estudar limites em que o que está variando não é a variável de uma função, mas a própria função. Você pode pegar uma família de funções e nessa família de funções tomar um limite. E aí aparecem essas funções que têm esse tipo de salto, esse tipo de descontinuidade, né? O que eu estou falando aqui é que você poderia pegar funções com a seguinte forma, como a gente já viu, né? A logística fazia isso, uma exponencial com uma racional fazia um negócio desse, e você pode pegar esse intervalo de crescimento e fazer ele ficar cada vez menor, né? E aí você vai ter funções que vão crescer cada vez mais assim, e de certa forma, se você tomar um limite dessas funções aqui, no limite vai aparecer a função de Heaviside. Então isso é uma motivação mais avançada para considerar essas funções. Elas não são artificiais, não, elas aparecem na matemática tanto quanto todas as outras apareceram, tá bom? Então é só uma observação paralela, né? Bora ver um exemplo mais corpudo para tirar alguma coisa daqui, né? Mas antes disso, deixa eu enunciar o teorema. Então, qual que é o teorema 1 das notas de aula, né? É esse teorema aí, que vai te dizer que o limite de uma função é igual a L, quer dizer, existe e é igual a L, é a mesma coisa que os limites laterais, os dois existirem e serem iguais. Tá bom? Então, uma maneira de você provar que o limite de uma função não existe é você calcular os limites laterais e ver que eles dão diferentes, por exemplo. Ou que um dos dois não existe. Tá bom? Graças a esse teorema 1 aí. Então eu trouxe aqui um exemplo para a gente entender melhor isso que está acontecendo. Tem uma situação muito parecida na lista, né? Essa lista que é para entregar amanhã. Vamos ver aqui. O meu exemplo é assim. Eu vou pegar e vou definir uma função com várias sentenças, como a função de Heaviside. Essas sentenças são: a função vale 1 mais x se o x é menor que menos 1. Aí a função vale x² se o menos 1 é menor ou igual que x e menor que 1. Eu vou fazer essa função aqui valer 2 se o x é igual a 1. E para frente do 1, ela vale 2 menos x. Se o x é maior que 1. E como é que é o gráfico dessa função? Bom, a gente conhece cada um dos gráficos envolvidos, é só colocar eles em cima da parte apropriada do domínio, né? Como que é o gráfico dela? O gráfico é assim, né? Aqui, quem que interessa aqui? É x menor que menos 1, né? Menos 1. Depois a gente tem o 1, onde também tem uma troca de fórmula. E depois, então só tem essas duas divisórias aí, né? Antes do menos 1 é 1 mais x. 1 mais x é uma reta de inclinação 1, deslocada uma unidade para cima. Inclusive, no menos 1, ela vale 0. Então aqui é assim, o gráfico, né? E aqui é aberto, porque no menos 1, ela vale x². E x², então vou colocar aqui meu eixo, marcar aqui o 1. Então aqui ela está valendo x², né? Então a x² vai de menos 1 até 1. Então aqui a gente tem uma parábola, um pedaço de parábola, né? No 1, eu fiz minha função valer 2.
Então aqui tem esse pontinho isolado aqui. E para frente do 1 é 2 menos x, inclinação menos 1, 2 unidades para cima. No 1 vale 2. Não. No 1 vale 2 menos 1, que é 1. Tá, pronto. Então tá aqui meu gráfico, né? X, y igual a f de x. Lembrem-se que algumas aulas atrás eu falei para vocês que não tinha nenhuma razão para o gráfico de uma função ser uma curva, né? Bom, pois é. Aí você fala, mas são várias curvas, tudo bem. Mas a gente ainda vai ver funções mais bravas. Calma aí, essa aqui ainda é das mansas. Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, por exemplo, a gente vai calcular o quê? O limite de x indo para menos 1 pela esquerda de f de x. Aí é aquela coisa, bom, antes do menos 1, a fórmula é essa daqui, 1 mais x. Então isso daqui é o limite de x indo para menos 1 pela esquerda de 1 mais x. A função 1 mais x ela é contínua. O limite dela, quando x tende a menos 1, existe. Vai o teorema. Teorema 1 diz que o limite existe se somente seus limites laterais existem e são iguais. Então pronto. Isso aqui é igual ao limite de x indo para menos 1 de 1 mais x. Então aqui, graças ao teorema 1, né? E a continuidade também. Continuidade. E tá, esse aqui está dando 0, então, né? Que é o que eu imaginava, né? Olhando no gráfico aqui. Quando está indo pela esquerda, está indo para 0 aqui, né? E pela direita? Bom, pela direita vai dar 1, né? Pelo quê? Pelo raciocínio análogo. Você faz a continha aqui. Eu tenho aqui o limite de f de x tendendo a 1 mais, né, 1 pela direita, é igual ao limite de x ao quadrado quando x tende a 1 pela direita. Novamente, x quadrado é uma função contínua. E eu tenho o teorema 1, então isso aqui é o próprio limite de x tendendo a 1 de x ao quadrado, e isso aqui é 1. Tá vendo como é que funciona o negócio? Então você tem que ver qual que é a fórmula a ser empregada no intervalo de estudo, tá certo? Se é a esquerda, tem que ser a fórmula da esquerda. Se é a direita, tem que ser a fórmula da direita. Tá legal? E nesses casos aqui a gente foi capaz de usar a continuidade da função para calcular o limite só substituindo o valor. E aí não tem por que parar por aqui, né? Então a gente vem aqui e faz o limite de f de x tendendo agora a 1 pela esquerda. Isso aqui é o limite de x quadrado quando x tende a 1 pela esquerda. E isso aqui é igual a 1. E bom, o limite de x tendendo a 1 mais 1 pela direita de f de x vai ser o limite da fórmula que te dá a f para a direita do 1, que é 2 menos x, quando x tendendo a 1 pela direita. E bom, pelas mesmas razões já vistas ali, isso daqui nada mais é do que 2 menos 1, que é 1, né? Então, 1. E o pontinho voando aqui, o 2? Mas não interessa, né? Eu falei isso aula passada, quer dizer, no cálculo de um limite, o valor da função no ponto, se é que ele está definido, ele não importa. Só o que importa são os valores da função em volta do ponto. Então, o fato da função aqui estar definida no 1 e valer 2, não tem influência nenhuma sobre o limite dessa função quando x tende a 1, seja por um lado ou seja pelo outro. Tá bom? O que sim faz diferença é que o fato desse pontinho estar para fora aqui, quer dizer que essa função ela é descontínua no 1. Então a observação que eu faço aqui é essa. Lembre-se que a definição de continuidade é o limite existe e o valor da função ali coincide com ele. Agora, nesse caso, então, como o limite de x indo para menos 1 pela esquerda de f de x é diferente do limite de f de x tendendo a 1 pela direita,
a gente sabe que não existe o limite de f de x quando x tende a simplesmente menos 1, né? Menos 1. Tá bom? É o teorema, né? E aquilo que eu falei na aula passada, teorema 0 da aula passada, se o limite existe, ele é único. O limite não pode dar o 0 e 1. O limite tem que dar ou 0 ou 1. E aí, se por um lado deu 0 e por outro lado deu 1, o limite não existe. Tá certo? Essa é uma primeira observação. E a segunda... Bom, em particular, essa função não é contínua no menos 1, né? E f não é contínua em x igual a menos 1. Agora, em volta do 1, o limite sim existe, porém a função não é contínua, né? Então, mais um como, né? E como o limite de x indo para 1 pela esquerda de f de x é diferente do limite de x indo para 1 pela direita de f de x, não, desculpa, nesse caso é igual, né? Os dois deram 1, não é isso? É, dá 1. Então, existe o limite, né? Existe o limite de x indo para 1 de f de x e é igual a 1. Mas a função no 1, ela está definida no 1, né? Acabou que está. É igual a 2, que é diferente desse limite. Indo para 1. E isso significa que a f não é contínua no 1. Pronto. Então está aí uma análise de uma função com descontinuidades do tipo salto, né? Essas descontinuidades em que os limites laterais existem, porém são diferentes. Ou então, os limites laterais existem e coincidem, mas não te dão o valor da função no ponto. Então essas são as descontinuidades das mais simples, tá certo? Né? Tipo salto. Ok, perguntas? Alguma dúvida? Mas você fala, então é só isso, né? Descontinuidade é um pulinho. Pois é, não é bem assim. Então eu vou mostrar agora um exemplo de uma função cujo limite não existe e cujos limites laterais também não existem. Não é uma questão de que por um lado dá uma coisa e por outro lado dá outra. É uma questão de que realmente não faz sentido você atribuir um valor ao limite da função. É um exemplo clássico, uma variação dele está lá nas notas de aula. Eu vou explicar aqui a função e aí a gente vai ver como é que é o gráfico dessa função. Então esse exemplo já é um pouco mais extremo, né? A gente vai ver que, quer dizer, um exemplo não é de descontinuidade do tipo salto, né? É a função f de x igual ao seno de 1 sobre x. Então muito cuidado com os parênteses, né? Pega o x, faz 1 sobre x e aplica o seno, tá certo? É desse jeito aqui. Outra coisa é seno de 1 dividido por x, não é? Bom. E aqui o domínio é quem? É todo mundo menos o zero, né? Tá bom? Só não dá para botar x igual a zero nessa fórmula. E antes de mostrar o gráfico dessa função, vamos tentar entender o que ela faz, né? Então a observação aqui é a seguinte. Se você pegar um intervalo no domínio dessa função, que seja, aliás, eu vou fazer ele menorzinho, que seja da forma 1 sobre 2k π, e você pegar aqui 1 sobre 2k mais 1 π. Então pensa assim, é tipo 1 sobre 2π, 1 sobre 4π.
pode um caso particular, mas eu estou pensando na forma geral, né? Esses intervalos que são da forma 1 sobre 2kπ, né? Até aqui. Um K é um inteiro diferente de zero, né? Para fazer sentido isso daqui. E vamos aplicar a primeira função, a função de dentro, a função 1 sobre x. Bom, quando você aplica 1 sobre x sobre esse intervalo, acontece o quê? Bom, 1 sobre 2kπ é 2kπ. Né? Então, quer dizer, aqui você vai ter 2kπ. Nossa, aliás, deixa eu esticar isso aqui um pouco para ficar mais realista. Aqui. Bom, então, 2kπ que é igual, né, a 1 sobre 2kπ. Então, essa extremidade direita, ela é elevada aqui. Né? Enquanto que a extremidade esquerda é elevada aqui, que é o 2k mais 1 vezes π. Certo? E aí eu quis fazer esse tamanhinho menor que esse para chamar a atenção ao seguinte. O comprimento desse intervalo de cima, aqui, na medida que o K cresce, ele fica muito pequeno, tá certo? Veja que verifique que o comprimento do intervalo de extremidades 2k mais 1 π 1 2kπ 1 é igual a, agora, bom, eu vou colar aqui, eu fiz a conta, 1 sobre 2k mais 1. Então, na medida que o K é grande, isso aqui é muito pequeno, quer dizer, esses intervalos eles são pequenininhos. Enquanto que esse intervalo de chegada aqui, ele sempre tem comprimento 2π, né? Tá certo? Comprimento 2π. Isso é uma característica da função 1 sobre x, né? Então, pensando no gráfico dela, isso faz sentido. Se você fizer o gráfico de 1 sobre x, como que são esses intervalos? 1 sobre 2π, 1 sobre 4π, 1 sobre 6π, 1 sobre 8π, etc. Eles estão compreendidos aqui, né, dessa maneira aqui. Né? Cada um menorzinho que o anterior, né, na medida que o K cresce. Certo? Então, esses intervalinhos aqui, eu estou pensando que são aqueles lá. Né? E na imagem, pela função 1 sobre x, vê que eles crescem, né? Tá certo? Então eu peguei um pequenininho aqui e eu olho a imagem dele, ele tem esse tamanho aqui. Então você vê que tem intervalos muito pequenos, todos eles sendo transformados em intervalos de tamanho 2π. Tá? Então essa é a aplicação da função 1 sobre x. Tá, o que isso ajuda para entender a função seno de 1 sobre x? Isso ajuda por causa do seguinte, né? Cada vez que o x percorre um intervalo desse, né? Digamos daqui para cá, então 1 sobre x percorre esse intervalo daqui para cá, e quando eu aplico o seno entre 2kπ e 2k mais 1π, ele percorre toda a sua imagem, né? Ele vai oscilar do menos 1 a 1, vai descrever a senoide, né? Então, o que acaba acontecendo é que a gente consegue reproduzir o comportamento da função seno um número infinito de vezes, cada uma delas dentro desses intervalos que vão ficando cada vez menores. Tá certo? A conclusão é essa. Então, vamos pensar um pouco em valores, talvez. Então, mais uma observação. As notas de aula trazem ali uma tabela de valores, vamos pensar um pouco em uma também. Se eu fizer f de 1
sobre 2π, por exemplo. Isso aqui vai ser, então, seno de 2π, que é igual a zero. Agora, isso aqui também é igual ao quê? A f de 1 sobre 4π, que é igual a f de 1 sobre 6π, e é igual, assim por diante, né? Então, é igual a f de 1 sobre 2kπ para todo inteiro k não nulo. Então, imagina que você faz uma tabela de valores em que você coloca os valores se aproximando do zero para tentar entender o que acontece no limite de quando o x vai para zero. Se você fizer uma tabela baseada nesses valores aí, 1 sobre 2π, 1 sobre 4π, você vai ter uma tabela inteira de zeros. Tá certo? Quer dizer, essa função, ela se anula infinitas vezes, né? Cada uma dessas vezes aqui. Agora, se você fizer uma tabela que, em vez de botar esses 1 sobre 2π, você colocar, por exemplo, digamos, 2 sobre π, isso aqui vai dar o quê? Vai dar seno de π sobre 2, que é igual a 1. Não é? Então, se a partir desse daí, você fizer, por exemplo, o f de 3π, 5, não, é 2 dividido por 5π, por exemplo. 2 dividido por 5π. Vai dar quanto? Vai dar seno de 5π sobre 2, que é 1 também, né? Não é? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, se você colocar aqui no denominador π, 5π e assim por diante, de modo que quando você fizer 1 sobre isso, der ali no π sobre 2, que faz o seno valer 1, você vai ter uma tabela inteira feita de 1s. Aí vem outra pessoa e, em vez de colocar 2 sobre π ali, coloca 2 sobre 3π. Vai dar menos 1. Entendeu? Então, quando você tem que o limite de uma função existe, você tem que, seja lá que tabela de valores você fizer, com a variável se aproximando do seu limite, você vai concluir a mesma coisa, tá certo? O limite vai te dar a informação sobre a tabela. Agora, se você faz uma tabela de valores e uma outra tabela de valores que te dão informações divergentes a respeito do comportamento da função em torno de algum ponto, isso pode significar que o limite da função não existe, tá certo? Quando você está atendendo a esse ponto. Então, vamos dar uma olhada no gráfico dessa função, baseado em todas as observações aí, né? Então, a gente tem sequências de pontos se aproximando do zero, sobre os quais a função vale sempre zero. Então, todos esses pontos aqui estão no gráfico da função. Agora, nos pontos médios desses aqui, ou melhor dizendo, não exatamente nos pontos médios, mas em pontos entre os dois, digamos assim, você vai ter infinitas vezes que a função vale 1. Então, você vai ter esses pontinhos todos aqui no gráfico também. E, do mesmo jeito, você vai ter infinitos pontos aqui sobre a horizontal, menos 1. Todos eles no gráfico da função também. E, na verdade, se você passar qualquer horizontal aqui, um raciocínio muito parecido vai te mostrar que o teu gráfico intersecta qualquer uma dessas horizontais um número infinito de vezes também. E aí, o melhor que a gente pode fazer para desenhar um gráfico dessa função, ou pelo menos um pedaço dele, né, é uma coisa assim. E você vê que a gente começa a violar o teste da reta vertical, né? Porque não cabe um número infinito de corcovas nessa faixa vertical limitada, a não ser que essas corcovas comecem a ficar arbitrariamente próximas uma da outra. Então tem esse comportamento de esmagamento aqui, e você tem essa oscilação. Né, e o lado esquerdo é a mesma coisa, né? Tem uma simetria aqui, né? Seno é uma função ímpar, não é verdade? Bom, desse lado de cá também vai ser um negócio assim, né? Simétrico a esse daqui, tá bem?
Então, isso aqui também tudo na mesma altura, tá, gente? Então, o gráfico da função seno de 1 sobre x é algo mais ou menos assim. Aí você vem e fala, bom, mas essa função, qual que é o problema dela? Bom, pois é, ela é contínua no seu domínio, né? 1 sobre x é uma função contínua nos números reais menos o zero. Seno de x é uma função contínua em toda a reta real, então a composição é contínua. No seu domínio, não é? Onde que ela falha em ser contínua? No zero, que não pertence ao domínio da função e em torno do qual você tem o seguinte, quer dizer, não existe, então, o limite de x indo para zero da função seno de 1 sobre x. Essa é a minha conclusão, isso daqui. Você vê que a função assume valores arbitrariamente próximos de qualquer valor entre menos 1 e 1, quando o x fica perto do zero, né? Então, isso viola realmente a definição de limite. E tá aí, é uma formulinha aparentemente inofensiva, não é? E seno de 1 sobre x não parece que vai sair nada aí, mas é interessante. Então, o computador, quando ele tenta fazer esse gráfico, aqui eu coloquei entre menos 2π e 2π, tá certo? Então, você vê que longe do zero, a função é bem comportada, né? Tá certo? Aí o computador fez assim, ó, isso aí eu fiz no Máxima, aquele software que eu falei aula passada, né? Aí, na medida que você se aproxima, tá vendo aqui, de menos π sobre 4 a π sobre 4, a gente consegue até enxergar algumas das idas e vindas ali, mas sempre tem esse miolo meio nebuloso, né? Aqui, ó, de menos π sobre 30 até π sobre 30. É que na medida que eu dou o zoom, a imagem, realmente, as corcovas elas vão ficando cada vez mais próximas umas das outras, elas são esmagadas mesmo, né, de acordo com aquela continha do comprimento daquele intervalo que eu falei. Né. E a situação é essa. Então, por exemplo, de menos π sobre 1000 até π sobre 1000, isso foi o que o Máxima fez. Né. E é o melhor que dá para fazer mesmo, quer dizer... Não tem muito... O GeoGebra vai acontecer a mesma coisa que aquele gráfico da vez passada. Você vai tentar dar zoom no zero e ele vai te mostrar um monte de reta vertical e uma hora isso não vai representar mais a sua função. Tá bem? Então a gente tem esse exemplo clássico aí de o que significa o limite não existir, mas de um jeito meio... Quer dizer, não é um salto, né? É um problema de que a função não se aproxima somente de um valor. Ela se aproxima de infinitos valores. E aí não tem como falar de limite, tá certo? É um caso em que realmente o limite não existe em sentido nenhum, tá bom? Um caso um tanto extremo, né? Então é importante ter em vista o seguinte, os livros todos falam assim, a função contínua é aquela que para você desenhar o gráfico, você não tira o lápis do papel. Vocês devem ter lido já isso em algum dos livros, né? Quer dizer, a função contínua é aquela que o gráfico é um negócio bonitinho, né? Ó, se você teve que tirar o lápis para dar o salto, é porque não é contínuo. Pois é, mas o salto é só o tipo de descontinuidade mais tranquilo que tem, né? Você veja que para desenhar o gráfico dessa função contínua, você não vai tirar o lápis do papel, né? Nunca mais na sua vida, né? Você vai ter que ficar lá para sempre, porque afinal essa curva tem comprimento infinito, né? Você vê, cada vez que sobe e desce tem pelo menos comprimento 2, né? Então se sobe e desce infinitas vezes tem comprimento infinito. Ou seja, o lápis não vai nunca mais sair do papel, né? Então as funções contínuas elas podem fazer isso também, né? Não necessariamente o gráfico vai ser bonitinho, tá bom? Os gráficos realmente, né, mais assim, eles exigem mais da função do que a continuidade, tá? Não é só a continuidade, não. E é isso aí, pessoal. A gente continua na aula que vem com os teoremas um pouco mais profundos a respeito de continuidade e limites. E, em particular, a gente vai aprender a calcular o limite de seno de sobre x. Aqui apareceu sin de x porque em outros idiomas seno é sino, enfim, mas em português é seno mesmo, é a função seno. Esse aqui a gente ainda não sabe calcular, a aula que vem a gente aprende como é que faz, ele é chamado de limite fundamental. Então é isso aí, obrigado, até logo.